Eles não me esperavam. Eu não deveria ter aparecido. E quando apareci, me empurraram para trás de um vaso de planta. Ninguém pensou que eu voltaria, não depois do que disseram, não depois do silêncio que se estendeu por anos estados. Mas as pessoas subestimam o poder de assuntos inacabados. O convite de casamento nunca chegou, mas a tia Margarete fez o que sempre fazia, agitou a situação na medida certa. Sua mensagem de voz era enigmática. Você deveria saber que eles estão reescrevendo a família. A partir de sábado. Charlottesville parecia diferente em outubro do que eu me lembrava, repleta de pretensão, cercas vivas aparadas e alegria alugada. O hotel era opulento, cada corredor com um aroma floral perfumado demais para ser real. Cheguei sozinha, com um vestido preto e botas que já haviam percorrido mais terreno do que este carpete jamais percorreria. Marcos se ofereceu para me acompanhar, mas eu recusei. Isso eu tinha que ver com meus próprios olhos. O concierge mal fez contato visual. Ele examinou uma lista e fez uma pausa. Carter, Rebecca, disse ele, com a voz hesitante, como se o nome não pertencesse. Então, apontou. Mesas para a família, espaço extra. Mesa 19, passando pelo salão principal, atrás à direita, perto da decoração. A decoração acabou sendo uma figueira moribunda e um pilar estrutural. De lá, eu conseguia ver o altar, mas não os rostos, o que aparentemente era o objetivo. Caminhei até lá, lenta e deliberadamente, deixando o silêncio me seguir como um véu. Eles notaram. Vi como os ombros se enrijeceram, os olhos se moveram e se desviaram. Os sussurros começaram antes mesmo de eu me sentar. Linda cruzou meu olhar com o meu do outro lado da sala, uma sobrancelha erguida, um aceno silencioso. Ela parecia desconfortável em seu vestido pastel. Sua mente jurídica sempre preferiu preto e branco. Então Jéssica pegou o microfone. A noiva de Jason, agora esposa, suponho, estava no pequeno pódio, radiante e imponente. Ela ergueu o copo bem alto. As pessoas que protegeram este país, disse ela docemente, especialmente a nossa convidada de honra, Rebecca Carter, a guarda de portão mais ilustre da família. A risada explodiu, alta, desinibida, como se ela tivesse contado uma piada ensaiada com perfeição. Alguns convidados até aplaudiram. Outros desviaram o olhar, sem saber se era humor ou hostilidade. Mas eu não me mexi. Não pisquei. Eu a observava com o mesmo olhar que usava durante os interrogatórios, calmo, paciente, sem piscar. Não foi o insulto que me atingiu. Foi a coordenação, a precisão. Ela não improvisou. Foi calculado, ensaiado, aprovado. Jason não a impediu, não se encolheu. Apenas encarou o chão, a mão presa na dela como um refém da performance. Gerald, meu padrasto, riu mais alto. Claro que riu. Fiquei ali sentado, imóvel, com as mãos cuidadosamente cruzadas no colo. Cada momento ficou gravado na memória, as luzes, os aplausos, a presunção na voz de Jéssica. Contei os segundos que levaram para o riso desaparecer. Então ouviu-se um som diferente, uma mudança de peso, uma bengala batendo no chão. A 2 mesas de distância, um homem mais velho levantou-se, com quase 70 anos, talvez mais, mas com as costas retas e os olhos fixos. Caminhou lentamente, e a sala ficou mais silenciosa a cada passo. Então ele parou na minha frente. General Carter, disse ele, alto o suficiente para todos ouvirem, perdoe minha filha. Eu servi sob seu comando. Você salvou minha unidade. Jéssica congelou, sua boca aberta como uma marionete sem as cordas. Jason piscou rapidamente, puxando a mão da dela como se estivesse queimada. O ar ficou mais denso, congelando-se num silêncio que ninguém conseguia romper. Os celulares baixaram. Os sorrisos se extinguiram. O homem sustentou meu olhar por mais um instante, depois assentiu uma vez e voltou ao seu assento, deixando para trás o eco da verdade que nenhum deles esperava. Não me levantei. Não sorri. Não falei. Apenas me virei para o meu prato de frango frio e me sentei ereta.
Jason continuou sem olhar para mim. Jéssica apertou a mão dele como se estivesse se apegando mais ao título do que aos dedos dele. Seu anel de diamante refletiu a luz, mas eu já conseguia ver as rachaduras. Eu conseguia ouvir a voz de Marcos na minha cabeça. Você não está aqui para fazer barulho. Você está aqui para ouvir. Então, eu ouvi. Recostei-me e ouvi os brindes gaguejantes, a mudança de tom, a onda de desconforto que todos tentavam disfarçar com risadas forçadas. Ninguém mais mencionou meu nome. A playlist continuou. O vinho continuou fluindo, mas algo havia mudado. Observei-os durante toda a sobremesa, o fantasma na sala, agora visível por um homem que eles não conseguiam silenciar. E naquele momento, a semente foi plantada, não a vingança, mas a conscientização. Eles se expuseram. Me disseram tudo o que eu precisava saber, sem querer. Pedi licença apenas uma vez para ir ao banheiro. No espelho, vi meu rosto, nem bravo, nem triste, apenas pronto. Voltei no momento em que o buquê foi jogado. Ninguém se virou para mim, nem um sequer. Sentei-me exatamente onde me haviam colocado, atrás do pilar. As risadas voltaram, mas eu sabia que não era uma comemoração. Era um aviso. Ele morreu na semana passada e, aparentemente, eu morri com ele, pelo menos no papel. Segunda-feira chegou rápido demais. O cheiro de champanhe ainda estava grudado no meu paletó, mas eu o vesti mesmo assim. Que vissem que eu não tinha me livrado da vergonha. O estacionamento em frente ao escritório de advocacia estava quase vazio, apenas o jipe do Marcos e alguns sedãs pretos com vidros escuros. O prédio era baixo e moderno, todo de vidro e metal, fingindo ser importante. A recepcionista não me olhou nos olhos, apenas apontou para uma porta à esquerda. Entrei em uma sala branca demais para ser gentil. As paredes, a mesa, até as persianas, tudo tinha um quê de cirúrgico. Geraldi já estava de pé, abotoando o blazer como se estivesse prestes a fazer um discurso fúnebre que havia decorado anos atrás. Dois estranhos de terno cinza escuro estavam sentados ao lado dele, um batendo a caneta num bloco de notas, o outro folheando um tablet. Linda também estava lá. Ela estava sentada mais atrás, não à mesa, apenas perto o suficiente para ser incluída, longe o suficiente para fingir que não estava. Ela não sorriu quando nossos olhares se encontraram. Marcos encostou-se à parede, braços cruzados, em silêncio, observando. Vamos começar, disse Geraldi, alisando a lapela. O mais jovem dos dois ternos pigarreou. Estamos aqui para executar o testamento final de Walter Whitmore, conforme alterado e autenticado 2 semanas antes de seu falecimento. Sentei-me. Ninguém ofereceu condolências. O advogado ajustou os óculos. Walter Whitmore legou o patrimônio da família, incluindo todos os bens imóveis, ativos líquidos e fundos fiduciários nomeados, aos seus descendentes legalmente reconhecidos e curadores nomeados, ou seja, Geraldi Whitmore, Jason Carter e Jessica Carter. Meu nome não foi lido. Esperei. O silêncio se estendeu. A caneta parou de bater. Olhei para Geraldi. É só isso? Ele deu um sorriso que não alcançou seus olhos. Sim. Era desejo do seu avô manter as coisas simples. Foi mesmo? Minha voz não se elevou, mas ficou mais grave. Linda se remexeu na cadeira. O advogado continuou, quase roboticamente, descrevendo as distribuições secundárias e os arranjos para as despesas do funeral. Minha mente voltou a uma lembrança, a mão do meu avô na minha, meses atrás. Ele estava frágil, mas lúcido. Se algo acontecer, manterei o legado intacto, eu disse. Ele assentiu e sussurrou, eu sei que você vai conseguir. Mas agora eu estava apagada. Linda se aproximou de mim depois da reunião, enquanto os outros saíam. Ela não disse nada de imediato, apenas me entregou o celular. Uma captura de tela iluminou a tela, um cabeçalho em PDF, Whitmore_Will_V2.pdf, e um balão de comentário na lateral que dizia, incluir Rebecca se conforme confirmação oral. Eu vi isso há um mês, disse ela suavemente,
antes de atualizarem o servidor. Fiquei olhando para ele. Por que você não disse nada? Perguntei. Eles me bloquearam logo depois. Eu nem deveria estar naquele arquivo, disse ela. Mas eu pensei que seria consertado. Marcos não disse nada. Apenas me entregou um pendrive. O que é isso? Perguntei. Sua herança, disse ele, ou pelo menos um pedacinho dela. De volta ao carro, conectei o pendrive ao meu laptop. Uma pasta compactada apareceu, arquivos_www. Lá dentro, havia digitalizações, algumas completas, outras parciais, dos rascunhos originais do testamento. Cliquei nelas rapidamente, com os dedos trêmulos. Então vi, página 4, faltando, em branco. O arquivo saltou da página 3 para 5 sem nenhum problema. A indexação estava intacta. A exclusão estava limpa demais. Marcos falou baixinho ao meu lado. O registro de data e hora mostra que alguém acessou o servidor central da empresa no dia seguinte à morte de Walter. Fiquei paralisado. Adivinhe qual endereço IP, acrescentou ele. Olhei para o registro. Lá estava, uma linha de arrepiar em sua precisão, Gerald Whitmore, executivo. Minha boca ficou seca. Ele entrou, editou os arquivos, me removeu cirurgicamente, como se eu fosse uma doença no sobrenome. Fiquei olhando para a tela até as linhas se borrarem. Gerald esperou anos pela morte do meu avô. E quando morreu, garantiu que o último vestígio de mim fosse com ele. Marcos olhou para ele. Podemos rastrear as edições, restaurar backups parciais, mas isso não será válido no tribunal. Ainda não. Linda enviou uma mensagem em seguida. Era curta, eles registraram a nova versão 2 dias depois. Legalmente limpa. Eles me apagaram, eu disse em voz alta, o peso finalmente se acomodando no meu peito como cimento fresco. Isso significa que eles têm medo de que eu exista. A justiça não bate à porta. Encontra a chave reserva e entra. A propriedade Whitmore não havia mudado, não como as coisas antigas realmente não mudam. A tinta descascara em uma rebelião silenciosa. As videiras haviam tomado os beirais inferiores como soldados retomando o terreno. Nenhum carro no circuito de cascalho, apenas o vento. Parei no portão da frente, com o polegar apoiado no teclado enferrujado, e digitei os números, os mesmos 4 dígitos que meu avô usava desde o final dos anos 90. O teclado apitou. O portão hesitou, depois se abriu com um rangido mecânico, como se nem as máquinas quisessem me ver de volta. Marcos estacionou atrás de mim e desligou o motor. Tem certeza de que não tem ninguém aqui? Perguntou ele, já examinando as janelas do segundo andar. Ninguém que importe, respondi, subindo os degraus de pedra. A casa cheirava a carpete velho e cera de cerejeira. Eu ainda ouvia a voz do meu avô ecoando pelos corredores, latindo latim jurídico em dramas de tribunal na TV. Ele era o tipo de homem que confiava mais no papel do que nas pessoas, e era por isso que eu sabia, que a verdade tinha que estar ali. A porta do porão estava exatamente onde eu me lembrava, à esquerda da sala de jantar, atrás de um armário que outrora guardava garrafas de bourbon como segredos. Afastei o armário. A poeira me incomodou. Minha garganta apertou. Aqui, eu disse. Marcos ajoelhou-se, examinando a fechadura. Não mexida. Ele costumava chamar isso de bunker, eu disse. Ele mantinha registros de backup aqui, não os registros oficiais, os registros reais. 10 minutos e 3 ferramentas depois, a fechadura se abriu com um clique. A porta rangeu nas dobradiças, o ar viciado lá dentro permanecendo insuflável por anos. Entramos na penumbra. Prateleiras de madeira se alinhavam em ambos os lados, curvando-se sob o peso de pastas, fichários e potes de plástico. A luz piscou, depois se estabilizou e, então, atrás de uma caixa com a etiqueta Recibos de 2003 a 2008, eu vi um pequeno armário de metal com fechadura de combinação. Meus dedos hesitaram sobre o mostrador. A memória muscular entrou em ação.
3 à esquerda, 2 à direita, uma volta completa para trás. Abri. Dentro, uma pasta preta e fina estava sobre um pano de veludo. Abri-a lentamente. O papel estava amarelado, mas nítido, datilografado, não impresso. O cabeçalho dizia: Rascunho da propriedade Whitmore, janeiro de 2023. Meu nome estava lá, claramente sublinhado. A lista de distribuição me incluía, além de Jason e Gerald, Sam e Jessica. Senti o calor subir no meu peito, não a raiva, o alívio intensificado pela estratégia. Marcos se inclinou. Não autenticado. Não, eu disse, apontando para o canto inferior esquerdo, mas vê aquilo? Um pequeno emblema em relevo, uma estrela de 5 pontas ladeada por uma águia, código militar. Ele registrou isso enquanto ainda prestava consultoria para o Departamento de Defesa. Eu disse, essa é a marca de criptografia dele. Abaixo, uma linha escrita à mão, se encontrarem isso, enterrarão. Se você encontrar, desenterre. Perdi o fôlego. Examinei as páginas. Nada sugeria que aquilo tivesse sido finalizado, mas era alguma coisa, uma versão, uma impressão digital, uma memória que ninguém conseguia apagar. Marcos já estava inicializando o scanner portátil que trouxemos. Vou fazer um backup agora, disse ele. Ótimo, respondi. Não confio em mim. Nesse momento, seu telefone vibrou. Ele verificou e franziu a testa. O quê? O firewall do servidor principal da Whitmore Indico foi violado há 3 dias. Os carimbos de data mora dos arquivos foram alterados. Acesso IP de uma rede local. Virei-me lentamente. Aqui? Ele assentiu. Dentro desta propriedade. Não poderia ter sido feito remotamente, a menos que alguém estivesse dentro do perímetro. Apenas familiares e funcionários do departamento jurídico tinham esse nível de acesso. Encarei o teto como se ele pudesse me responder. Você disse que o servidor contém arquivos digitais, perguntei. Sim, mas alguém extraiu parte dele. Sem força bruta. Digitação de senha. Silêncio. Minha voz endureceu. O que significa que eles não me apagaram simplesmente. Eles o forjaram. A verdade não grita. Ela espera em silêncio, na sombra, na vergonha. O asilo de Vincent Bell fica. Estacionei ao lado de um sedã velho e desgastado, sem 2 calotas. Marcos me seguiu sem dizer uma palavra, com o celular desligado pela primeira vez. Fizemos o check-in na recepção. A enfermeira, de uns 50 e poucos anos, simpática daquele jeito distante, perguntou quem viemos ver. Vincent Bell, eu disse. Seus olhos se estreitaram levemente. Ele não recebe muitas visitas. Eu não sou a maioria dos visitantes. O quarto 212 cheirava a antisséptico e poeira. As persianas estavam fechadas. Uma televisão sem som exibia um antigo filme de guerra em preto e branco, uma ironia amarga demais para rir. Bell estava sentado em uma poltrona reclinável, com as pernas cobertas por um cobertor de lã dobrado. Sua pele estava quase translúcida, mas seus olhos eram penetrantes, azul marinho, e imóveis. Ele não olhou para nós quando entramos, apenas pegou o controle remoto e desligou o filme. Estou aposentado, disse ele, sem se virar. Não estou aqui para aconselhamento jurídico, respondi. Só para esclarecer. Isso é pior, murmurou ele. Marcos permaneceu perto da porta. Vim por causa da propriedade do meu avô, Walter Whitmore, continuei. Ele fechou os olhos por um instante. Eu sabia que ele me traria de volta dos mortos de um jeito ou de outro. Ele confiava em você, eu disse. Ele te chamou de sua última espinha dorsal. Ele me chamou de pior. Dei um passo à frente e coloquei uma foto antiga na mesa lateral. Era granulada, impressa a partir de uma digitalização. 2 homens estavam de pé ao lado de uma ampla mesa de carvalho, Bell e Walter. Na foto, Walter segurava uma caneta no ar, um documento aberto sob a mão.
Encontrei isto no cofre do porão dele, eu disse. Janeiro de 2023. Você se lembra? Bell olhou para a foto. Seus dedos tremiam levemente enquanto ele ajustava os óculos. Então, lentamente, ele assentiu. Eu observei sinalizar, disse ele. Ele estava lúcido, completamente. Engoli em seco. Então por que o testamento final exclui completamente essa versão? Ele expirou pelo nariz. Porque a verdade era inconveniente. Marcos finalmente falou. Inconveniente para quem? Bell não respondeu. Ele pegou um pequeno frasco de comprimidos e tomou um seco. Sabe, quando Walter se aposentou do conselho, ele me pediu para fazer alguns backups, rascunhos criptografados, cartas judiciais, memorandos pessoais. Eu recusei. Disse a ele que estava farta de ser a mula dos segredos de família. Mas você fez mesmo assim, eu disse. Eu devia isso a ele, respondeu Bell. Mas quando Gerald bateu à minha porta, bem, digamos que eu não queria que minha pensão fosse auditada. Assenti lentamente. Então, eles pegaram você. Pegaram todo mundo. Tirei o disco externo da bolsa e o coloquei delicadamente sobre a mesa. Ajude-me a restaurar isso, e eu restaurarei aquilo com que te enterraram. Ele não se mexeu a princípio, apenas encarou a caixa de metal como se contivesse uma granada. Criptografia? Perguntou ele. Nível militar, assinaturas incorporadas, rastros de metadados, nada simples. Ele riu, um som seco e superficial. Claro, Walter nunca confiou em protocolos civis. Você é o único que consegue decodificar a pilha antiga. Ele esfregou as têmporas. Sabe, isso te coloca em perigo. Eu fui apagado, eu disse. Não se pode matar alguém duas vezes. O silêncio se instalou como poeira entre nós. Então ele pegou a foto novamente. Seus dedos roçaram a borda. Ele não olhou para mim, apenas manteve os olhos naquele momento congelado no tempo. A enfermeira bateu de leve e enfiou a cabeça para dentro. Está tudo bem, Sr. Bell? Ele fez um gesto para ela se despedir. Tudo bem, disse ele finalmente, com um suspiro longo e lento. Já fiquei em silêncio por tempo suficiente. Ele nunca apertou enviar, mas escreveu tudo o que importava. O escritório cheirava a óleo de limão e a julgamentos antigos. Depois do funeral, eles selaram a sala, poliram os puxadores de latão, tiraram o pó das estantes, cobriram a mesa de mogno com um plástico esterilizado, como se preservar o legado significasse congelá-lo. Mas nada em Walter Whitmore jamais fora frio. Marcos rompeu o lacre da porta. Entrei lentamente, deixando o silêncio me envolver como uma segunda pele. As cortinas estavam fechadas, mas o sol da tarde entrava pelas laterais. Na parede do fundo, seu diploma de Georgetown pendia ligeiramente torto, ladeado por duas medalhas que eu só vira pessoalmente uma vez. Bell nos deu o código de acesso à unidade offline. Ele disse que Walter mantinha um arquivo de emergência naquela sala, separado dos servidores jurídicos, protegido contra adulterações. Se vocês o encontrarem, disse Bell, saberão que ele queria que fosse encontrado. Marcos ligou o terminal enquanto eu caminhava lentamente atrás dele. A sala não havia mudado desde que eu tinha 16 anos, aquela cadeira onde um dia me sentei em silêncio enquanto Walter dava um sermão para meu primo Jason sobre responsabilidade, aquele globo onde ele girou o dedo pelos continentes e me disse que legado não é sobre terra, é sobre direção. Um toque suave, inicialização concluída. Unidade conectada, murmurou Marcos. Ele digitou a linha de comando que Bell havia ditado. Alguns segundos se passaram. Então, um diretório oculto apareceu, Legacy _ final. Ele o abriu. Havia 6 arquivos, 5 PDFs, um vídeo. Estendi a mão e cliquei no vídeo. Walter apareceu na tela, sentado à mesma mesa, no mesmo escritório, na mesma cadeira. Sua postura era rígida, o olhar calmo, mas havia urgência em sua voz. Se você está vendo isso, então os outros chegaram primeiro, começou ele.
Mas que se danem se eles tiverem a última palavra. Ele fez uma pausa e olhou diretamente para a câmera. Minha neta, Rebecca Carter, é a única digna deste nome. Se esta gravação for encontrada, que fique claro que minha vontade foi minha e somente minha. Minha garganta se apertou. Marcos expirou suavemente ao meu lado. Anexei uma declaração por escrito, continuou Walter, e um rascunho de e-mail que redigi na noite em que percebi o que Gerald estava planejando. Não o enviei. Achei que talvez tivesse julgado mal, mas se eles seguirem em frente mesmo assim, que esta seja a minha prova. O vídeo terminou com uma breve oscilação. Pesquei. Marcos abriu o rascunho do e-mail. Sem destinatário, sem assunto, apenas palavras. Se alterarem isso, não fui eu. Se você está lendo isso, Gerald agiu sem o meu consentimento. O legado pertence a Rebecca. Isso é definitivo. W. Whitmore. 22h41, 12 de abril de 2023. Marcos cruzou a data e hora. Gerald estava em Nova York naquela noite, falando em um think tank, o que significa que ele não poderia ter assinado nenhum adendo na Virgínia. Exatamente, eu disse. Esse álibi simplesmente quebrou. Ligamos para Linda. Ela apareceu no vídeo, com os olhos aguçados por trás dos óculos. Marcos, carregue o documento, disse ela. Vou verificar o certificado. Um momento se passou enquanto o arquivo era transferido. Depois outro, enquanto ela executava o validador. Finalmente, ela falou. A assinatura está intacta. O hash corresponde à chave militar da última criptografia de Whitmore. Isso é admissível, desde que a cadeia de custódia se mantenha. Será, eu disse, minha voz mais firme do que me sentia. Ela assentiu com firmeza. Então você tem algo. Não tudo, mas algo real. Olhei para o e-mail novamente. O cursor piscava na janela de rascunho como um metrônomo silencioso. Ele nunca o enviou. Mas agora eu o enviaria. Marcos olhou para mim. O que vem a seguir? Não respondi de imediato. Eu estava olhando para o meu reflexo na tela apagada, o mesmo queixo de Walter, a mesma recusa em desaparecer silenciosamente. Eles pensaram que eu ficaria apagado. Vamos lembrá-los de que não fui. Algumas portas exigem uma chave. Outras exigem uma assinatura com sangue. Os corredores de concreto do arquivo de defesa de Richmond cheiravam a papel velho e a um silêncio ainda mais frio. Portas de metal ladeavam ambos os lados, sem etiquetas, sem janelas, apenas luzes vermelhas acima de cada batente piscando como avisos silenciosos. Passamos por 3 pontos de verificação biométrica antes de chegar ao cofre seguro. O último portão exigia não apenas minha identidade militar, mas também o código de autorização que Marcos havia extraído do disco offline de Walter, WHM0412RD. O sistema parou, seguido por um chiado suave. A porta se abriu. Lá dentro, prateleiras erguiam-se como lápides de aço, milhares de contêineres lacrados, idênticos, impessoais. Mas eu sabia exatamente o que procurava. Fileira G, caixa 47, disse Marcos, lendo o bilhete manuscrito de Bell. Movi-me rapidamente. A fileira G ficava no fundo. Minhas botas ecoavam no piso reforçado. A caixa 47 estava mais alta do que eu esperava, com sua estrutura marcada com 2 símbolos, um brasão desbotado do Departamento de Defesa e um lacre de cera carmesim sobre uma fenda diagonal. É isso, sussurrei. A diretiva Whitmore. Marcos se aproximou com o scanner portátil. Um bip baixo. Então, os metadados do lacre de cera apareceram, intenção selada, para ser aberta somente em caso de suspeita de falsificação de testamento. Autorização de nível 4 necessária. Inseri meu documento de identidade novamente. Marcos carregou a confirmação autenticada de parentesco de Bell. Após um momento de atraso, a fechadura se abriu com um clique forte. Dentro da maleta, uma única pasta presa com uma fita vermelha. Abri-a, minha respiração ficou presa.
No topo, diretiva final de bens, Walter J. Whitmore. Parágrafo após parágrafo, na caligrafia angular de Walter, instruções detalhadas, distribuição de bens, notas pessoais. Uma única linha sublinhada 2 vezes, todos os bens e legados serão transferidos exclusivamente para Rebecca Carter. Esta designação é irrevogável, a menos que eu seja declarado legalmente incapacitado. Abaixo, sua assinatura, datada de 2 semanas antes de sua morte. Ninguém jamais questionou seu estado mental, disse Marcos, examinando o arquivo. Isso anula qualquer adendo posterior, a menos que possam provar que ele não estava lúcido. O que eles não podem, murmurei. Porque ele estava. Bell confirmou. Assinei o formulário de validação anexo. O sistema registrou a data e hora da minha entrada e certificou a cadeia de custódia. Não era apenas papel agora. Era uma prova. Linda ligou assim que saímos do cofre. Revisei a cláusula novamente, disse ela. Se pudermos apresentar uma testemunha confiável que tenha visto a versão original desta diretiva, Bell se qualifica, ela será válida no tribunal. Meus dedos apertaram a pasta. Vamos abrir o processo oficialmente, eu disse. Vou protocolar a moção, respondeu Linda. E começar a me preparar para a mediação pré-contenciosa. Preparando? Ah, disse ela com um toque de rispidez, eles vão tentar chegar a um acordo quando souberem que você tem a bala. De volta ao carro, encarei o envelope lacrado vermelho. Eles achavam que tinham enterrado a verdadeira intenção de Walter, escondido atrás do protocolo, da intimidação e do silêncio. Mas agora eu a tinha. Vamos torná-la pública. Não se vence guerras esperando. Começa-se com silêncio e ataque. Olhei para o e-mail novamente. O cursor piscava na janela de rascunho como um metrônomo silencioso. Ele nunca o enviou. Mas agora eu o enviaria. Marcos olhou para mim. O que vem a seguir? Não respondi de imediato. Eu estava olhando para o meu reflexo na tela apagada, o mesmo queixo de Walter, a mesma recusa em desaparecer silenciosamente. Eles pensaram que eu ficaria apagado. Vamos lembrá-los de que não fui. Algumas portas exigem uma chave. Outras exigem uma assinatura com sangue. Os corredores de concreto do arquivo de defesa de Richmond cheiravam a papel velho e a um silêncio ainda mais frio. Portas de metal ladeavam ambos os lados, sem etiquetas, sem janelas, apenas luzes vermelhas acima de cada batente piscando como avisos silenciosos. Passamos por 3 pontos de verificação biométrica antes de chegar ao cofre seguro. O último portão exigia não apenas minha identidade militar, mas também o código de autorização que Marcos havia extraído do disco offline de Walter, WHM0412RD. O sistema parou, seguido por um chiado suave. A porta se abriu. Lá dentro, prateleiras erguiam-se como lápides de aço, milhares de contêineres lacrados, idênticos, impessoais. Mas eu sabia exatamente o que procurava. Fileira G, caixa 47, disse Marcos, lendo o bilhete manuscrito de Bell. Movi-me rapidamente. A fileira G ficava no fundo. Minhas botas ecoavam no piso reforçado. A caixa 47 estava mais alta do que eu esperava, com sua estrutura marcada com 2 símbolos, um brasão desbotado do Departamento de Defesa e um lacre de cera carmesim sobre uma fenda diagonal. É isso, sussurrei. A diretiva Whitmore. Marcos se aproximou com o scanner portátil. Um bip baixo. Então, os metadados do lacre de cera apareceram, intenção selada, para ser aberta somente em caso de suspeita de falsificação de testamento. Autorização de nível 4 necessária. Inseri meu documento de identidade novamente. Marcos carregou a confirmação autenticada de parentesco de Bell. Após um momento de atraso, a fechadura se abriu com um clique forte. Dentro da maleta, uma única pasta presa com uma fita vermelha. Abri-a, minha respiração ficou presa. No topo, diretiva final de bens, Walter J. Whitmore. Parágrafo após parágrafo, na caligrafia angular de Walter, instruções detalhadas, distribuição de bens, notas pessoais.
Uma única linha sublinhada 2 vezes. Todos os bens e legados serão transferidos exclusivamente para Rebecca Carter. Esta designação é irrevogável, a menos que eu seja declarado legalmente incapacitado. Abaixo, sua assinatura, datada de 2 semanas antes de sua morte. Ninguém jamais questionou seu estado mental, disse Marcos, examinando o arquivo. Isso anula qualquer adendo posterior, a menos que possam provar que ele não estava lúcido. O que eles não podem, murmurei. Porque ele estava. Bell confirmou. Assinei o formulário de validação anexo. O sistema registrou a data e hora da minha entrada e certificou a cadeia de custódia. Não era apenas papel agora. Era uma prova. Linda ligou assim que saímos do cofre. Revisei a cláusula novamente, disse ela. Se pudermos apresentar uma testemunha confiável que tenha visto a versão original desta diretiva, Bell se qualifica, ela será válida no tribunal. Meus dedos apertaram a pasta. Vamos abrir o processo oficialmente, eu disse. Vou protocolar a moção, respondeu Linda. E começar a me preparar para a mediação pré-contenciosa. Preparando? Ah, disse ela com um toque de rispidez, eles vão tentar chegar a um acordo quando souberem que você tem a bala. De volta ao carro, encarei o envelope lacrado vermelho. Eles achavam que tinham enterrado a verdadeira intenção de Walter, escondido atrás do protocolo, da intimidação e do silêncio. Mas agora eu a tinha. Gerald estava de pé à cabeceira da longa mesa, abotoaduras de prata impecáveis brilhando como medalhas. Ele sorriu quando entrei, magro, artificial. Esta é uma sessão fechada, disse ele em voz alta. A senhorita Carter não está na lista de autorizados. Linda, sentada à minha direita, levantou-se calmamente. Desde sexta-feira passada, essa lista mudou. Ela entregou um documento lacrado por cima da mesa. O presidente, um homem envelhecido chamado Hughes, ajeitou os óculos e começou a ler. Murmúrios se espalharam pela mesa. Reconhecimento certificado do status de herdeiro, disse Linda claramente, pelo Tribunal do Condado de Charlottesville, após a apresentação de provas seladas, diretiva legal e verificação da cadeia de custódia. Os lábios de Gerald se apertaram. Inventado. Você espera que a gente acredite nessa farsa? Você não precisa acreditar, eu disse, colocando o arquivo de intenções lacrado na frente de Hughes. Você só precisa ler. Ele o pegou lentamente, examinou o selo vermelho e recostou-se. Datado 3 meses antes do testamento mais recente, murmurou. A voz de Bell ecoou pelos alto-falantes. Ele estava sentado, emoldurado por um quadrado escuro no zoom, com seu cap de veterano abaixado. Eu testemunhei Walter Whitmore assinar aquele documento. Ele estava coerente, plenamente consciente. Linda deslizou um último pedaço, o e-mail não enviado de Walter. Se alterarem isso, não fui eu, leu em voz alta. Corresponde à caligrafia dele, à criptografia e à assinatura digital usada exclusivamente em comunicações jurídicas. A sala de reuniões se virou para Gerald. Pela primeira vez, sua compostura se rompeu. Isso é uma falsificação, ele latiu. Tudo isso, manipulação de vídeo, scripts de inteligência artificial. Qualquer um pode falsificar um testamento hoje em dia. Linda não hesitou. Então entre com um processo. Estamos prontos. Ele congelou, sem esperar o contra-ataque. A voz de Bell interrompeu novamente. Você reivindicou a autoridade até que uma herdeira legítima aparecesse. Pois bem, aqui está ela. O silêncio se seguiu, tenso, cortante, retesado como uma mola carregada. Não sorri. Não pisquei. Deixei o silêncio trabalhar por mim pela primeira vez. Não era vazio. Então, uma cadeira rangeu. Lydia Benton, membro do conselho, aliada de longa data de Gerald, levantou-se lentamente. Seu colar de pérolas se moveu com o movimento. Apoio esta fundação há mais de 20 anos, disse ela, em voz baixa, mas firme. E não tenho interesse em participar de uma guerra jurídica da qual não fui informada. Gerald se virou para ela.
Lídia? Até que isso seja resolvido, disse ela, fechando o caderno, retiro meu apoio. Era para homenagear os mortos. Expôs os vivos. O ar carregava uma gravidade sombria, do tipo que só o Memorial Day poderia evocar. Fileiras de cadeiras se alinhavam na praça em Charlottesville, ladeadas por bandeiras americanas e instrumentos de sopro. A multidão era enorme. Veteranos, autoridades municipais, famílias com bandeiras dobradas agarradas ao peito. E no palco, vestida com um terno azul marinho sob medida, elegante demais para amanhã, estava Jéssica. Ela segurava o microfone com a mesma postura de quando me humilhou no casamento. Mas hoje, ela sorriu para a câmera com o lábio inferior trêmulo, como se tivesse ensaiado a tristeza diante de um espelho. Nós nos reunimos, ela começou, para homenagear os sacrifícios daqueles que vestiram o uniforme, especialmente nossa família, que carregou o nome Whitmore com dignidade e propósito. Meus punhos se fecharam ao lado do corpo. A Fundação Whitmore, ela continuou, permanece comprometida com o legado, a verdade e o serviço, valores transmitidos de geração em geração. Gerald e Jason estavam atrás dela. O rosto de Jason estava neutro. Gerald parecia presunçoso, como se aquela apresentação fosse enterrar a verdade de uma vez por todas. Quando Jéssica começou suas últimas falas, a tela atrás dela piscou. Este é um dia de união, disse ela. E como família, nós. O projetor piscou, depois congelou e depois mudou. Sua voz continuou, mas não na mesma cadência. Falei com a Rebeca, dizia a imagem agora, em baixa resolução, granulada e obviamente fora do roteiro. Ela concordou em abrir mão de sua reivindicação. Esta é a decisão dela. Nós a apoiamos. Suspiros percorreram a multidão. O vídeo mudou para um rascunho de e-mail com data e hora, e a voz de Jéssica em uma mensagem de voz, ela não sabe que eu acessei. Contanto que ninguém verifique, estamos bem. Um segundo vídeo, Gerald andando de um lado para o outro em um escritório. Apagamos a linha. Ela é uma relíquia. Ninguém sentirá falta dela. Jéssica se virou. Corta, sibilou para alguém fora do palco, mas a tela permaneceu. O operador teve dificuldades com o sistema, que piscava, travava. Então, uma nova transmissão foi ativada. Marcos, firme, transmitindo de um dispositivo reserva, segurando um telefone em frente ao microfone, com uma expressão indecifrável. O áudio tocou novamente, mais alto, e depois silêncio. Nenhuma música, nenhum discurso, apenas o vento batendo nas lapelas e medalhas. Um por um, os veteranos da primeira fila se levantaram, lentamente, sem dizer uma palavra, de frente para mim. Um ex-comandante da Marinha fez a saudação. Em seguida, uma mulher da Força Aérea. Um fuzileiro naval em uma cadeira de rodas levou a mão ao peito. Fiquei parada. Não acenei, não sorri. Jéssica encarou a multidão, o rosto pálido, o rímel borrado nos cantos. Jason não se moveu. Não segurou a mão dela. Não a defendeu. Olhou para mim, mas apenas por um segundo. Então deu um passo para trás, deixando o espaço entre eles se alargar como uma falha geológica. A praça inteira ficou em silêncio. Linda se aproximou de mim, em voz baixa. Essa foi só a primeira parte. Não olhei para ela. Então vamos mandar direito. Ela tentou se desculpar. Eu simplesmente não abri o envelope. A casa estava silenciosa demais. Marcos tinha ido para o quarto de hóspedes. Linda estava online, mas no mudo, sua presença mais como um conselho silencioso do que como uma voz ativa. Lá fora, o mundo ainda se recuperava da transmissão do memorial. Lá dentro, eu estava sentado sozinho à minha mesa, cercado pelas sombras projetadas por uma única luminária de latão. Abri a gaveta de baixo, aquela em que eu não tocava desde o dia seguinte ao casamento. O envelope ainda estava lá, creme, sem lacre, mas dobrado nos cantos como se tivesse esperado tempo demais para ser lido. A letra de Jéssica na frente, para Rebeca.
Segurei-o por um bom tempo antes de enfiar um abridor de cartas pela aba. Era escrito à mão, desleixado, apressado, borrado em alguns lugares, talvez lágrimas, talvez tinta. Li cada palavra como se estivesse caminhando por um campo minado. Rebeca, você provavelmente me odeia. Talvez devesse. Mas, por favor, leia isto antes de decidir que tipo de monstro eu realmente sou. Gerald me deu uma escolha: ajudá-lo a apagar você ou ver Jason perder tudo, seu negócio, sua participação na fundação, seu nome. Ele tinha o poder de levá-lo à falência em um dia. E Jason, ele não sabia. Apertei a carta com mais força do que pretendia. Não me orgulho do que fiz. Reduzi as linhas. Menti. Mas nem tudo foi escolha minha. Ele controlava os advogados, o conselho, até a imprensa por meios clandestinos. Disse que você tinha se rebelado, que tinha arruinado a fundação com sua obsessão. Eu acreditei nele. Ou talvez eu simplesmente não quisesse ser pobre de novo. Dentro desta carta está um arquivo de um celular descartável que eu tinha para emergências. Gravei uma ligação com ele no dia em que ele me ameaçou. Talvez seja o suficiente para provar alguma coisa. Talvez seja tarde demais. Não sei. Mas você merece ouvir isso de mim, não deles. Desdobrei o pedaço de papel dentro da carta. Continha um pequeno cartão de memória. Marcos bateu uma vez antes de entrar. Eu vi a luz, disse ele. Está tudo bem? Não respondi. Apenas inseri o cartão no leitor. A voz de Gerald soou ríspida e clínica. Você acha que é da família, sua decoração? Se não cumprir seu papel, eu corto o financiamento. A empresa do Jason vai falir da noite para o dia. Eu sou dono de cada fio desta tapeçaria, Jéssica. Não me faça te excluir. Então, o clique da voz de Jéssica, quase inaudível. Então, você está me chantageando. Não, respondeu Gerald, estou te dando clareza. Parei a reprodução. Olhei para a mesa, o envelope vazio, a carta agora tremendo na minha mão. Peguei meu telefone e disquei para Jason. Tocou 4 vezes. Então, a voz dele, não ao vivo, mas de uma máquina, deixe recado. Não deixei. Desliguei e disquei novamente. Desta vez, ele atendeu, mas não disse nada. Recebi a carta dela, eu disse. Ouvi a gravação. Ele usou vocês duas. Nada, apenas respirando. Você sabia de alguma coisa, não é? Só não queria saber até onde ia. Não esperei resposta. Encerrei a ligação. A voz de Linda estalou na videochamada. Essa gravação já chega. Podemos pedir uma auditoria financeira da fundação. Você quer derrubá-lo? Este é o primeiro dominó. Coloquei a carta e o cartão de memória em uma pasta, fechando-a. Sem piedade. Não mais. Marcos surgiu das sombras do corredor, com uma intensidade silenciosa nos olhos. Então tem mais um nome que você precisa anotar. Disseram que eu não pertencia àquele lugar. Agora, tinham que ouvir. O tribunal de Charlottesville nunca pareceu tão cheio. Fileiras de cadeiras se alinhavam na sala de audiências, algumas ocupadas por repórteres com blocos de notas em punho, outras por civis de braços cruzados e olhares céticos. Passei por eles, pelos murmúrios e olhares, em direção ao assento à mesa do autor. Eu tinha estado atrás de um vidro, atrás de cortinas, atrás de portas fechadas a vida toda. Mas agora eu estava na frente e no centro. Gerald sentou-se à minha frente, impassível, ladeado por seu advogado de terno risca de giz e óculos de aro fino, polido e calculista. Mas nem mesmo o brilho em suas abotoaduras conseguia disfarçar o suor que se acumulava atrás de suas orelhas. A juíza entrou. Levantamo-nos. Ela assentiu uma vez. Vamos começar. Linda abriu a declaração. Esta é uma audiência civil preliminar sobre suposta fraude sucessória, adulteração de documentos e má conduta financeira envolvendo a Fundação Whitmore e seu diretor interino, o Sr. Gerald Whitmore.
Ninguém tossiu. Ninguém se mexeu. Apenas o pé de Gerald bateu uma vez debaixo da mesa e depois parou. Eu me levantei. Meu nome é Rebecca Carter, general aposentada do Exército dos Estados Unidos, neta do falecido Walter Whitmore. Até 2 semanas atrás, me disseram que eu não existia mais em termos legais. Retirei a intenção selada de uma pasta e a coloquei sobre a mesa de provas. Este documento, assinado e selado por Walter Whitmore, descreve sua verdadeira intenção de me nomear como único herdeiro e sucessor. Contém um código de certificação de nível militar e um selo vermelho, acessível apenas por meio de arquivos confidenciais. Linda entregou cópias ao tribunal. Em seguida, o depoimento em vídeo de Bell. Depois, o rascunho em vídeo do e-mail do meu avô. E, por fim, a carta escrita à mão por Jéssica com o cartão de memória, agora armazenado em um pendrive com proteção contra provas. O advogado de Gerald se levantou. Meritíssimo, contestamos a admissibilidade de vários itens aqui apresentados. O e-mail não é de uma conta conhecida. O vídeo pode ter sido alterado. E a carta é escrita à mão, falsificação é possível. Marcos não esperou ser convidado. Vou demonstrar. Ele rolou o monitor para frente, conectando-o ao seu laptop. Este vídeo contém metadados incorporados, com registro de data e hora, localização verificada e assinatura digital com a chave de criptografia de Walter Whitmore, a mesma chave usada para suas diretivas de propriedade na última década. Ele clicou em uma aba. Aqui está a cadeia de soma de verificação, autenticada por Raj Blockchain, carregada antes que qualquer modificação fosse possível. Qualquer alteração quebraria essa cadeia. O tribunal observou enquanto a sequência de dados brilhava na tela. Recuei. Mesmo que você duvide desdobrei o pedaço de papel dentro da carta. Continha um pequeno cartão de memória. Marcos bateu uma vez antes de entrar. Eu vi a luz, disse ele. Está tudo bem? Não respondi. Apenas inseri o cartão no leitor. A voz de Gerald soou ríspida e clínica. Você acha que é da família, sua decoração? Se não cumprir seu papel, eu corto o financiamento. A empresa do Jason vai falir da noite para o dia. Eu sou dono de cada fio desta tapeçaria, Jéssica. Não me faça te excluir. Então, o clique da voz de Jéssica, quase inaudível. Então, você está me chantageando? Não, respondeu Gerald, estou te dando clareza. Parei a reprodução. Olhei para a mesa, o envelope vazio, a carta agora tremendo na minha mão. Peguei meu telefone e disquei para Jason. Tocou 4 vezes. Então, a voz dele, não ao vivo, mas de uma máquina, deixe recado. Não deixei. Desliguei e disquei novamente. Desta vez, ele atendeu, mas não disse nada. Recebi a carta dela, eu disse. Ouvi a gravação. Ele usou vocês duas. Nada, apenas respirando. Você sabia de alguma coisa, não é? Só não queria saber até onde ia. Não esperei resposta. Encerrei a ligação. A voz de Linda estalou na videochamada. Essa gravação já chega. Podemos pedir uma auditoria financeira da fundação. Você quer derrubá-lo? Este é o primeiro dominó. Coloquei a carta e o cartão de memória em uma pasta, fechando-a. Sem piedade. Não mais. Marcos surgiu das sombras do corredor, com uma intensidade silenciosa nos olhos. Então tem mais um nome que você precisa anotar. Disseram que eu não pertencia àquele lugar. Agora, tinham que ouvir. O tribunal de Charlottesville nunca pareceu tão cheio. Fileiras de cadeiras se alinhavam na sala de audiências, algumas ocupadas por repórteres com blocos de notas em punho, outras por civis de braços cruzados e olhares céticos. Passei por eles, pelos murmúrios e olhares, em direção ao assento à mesa do autor. Eu tinha estado atrás de um vidro, atrás de cortinas, atrás de portas fechadas a vida toda. Mas agora eu estava na frente e no centro.
Geraldi sentou-se à minha frente, impassível, ladeado por seu advogado de terno risca de giz e óculos de aro fino, polido e calculista. Mas nem mesmo o brilho em suas abotoaduras conseguia disfarçar o suor que se acumulava atrás de suas orelhas. A juíza entrou. Levantamo-nos. Ela assentiu uma vez. Vamos começar. Linda abriu a declaração. Esta é uma audiência civil preliminar sobre suposta fraude sucessória, adulteração de documentos e má conduta financeira envolvendo a Fundação Whitmore e seu diretor interino, o Sr. Geraldi Whitmore. Ninguém tossiu. Ninguém se mexeu. Apenas o pé de Geraldi bateu uma vez debaixo da mesa e depois parou. Eu me levo. Ela apertou o controle remoto. O projetor exibiu gráficos, extratos bancários e transferências para contas nas Ilhas Cayman. Além disso, quase $900 mil em despesas privadas foram registradas como iniciativas de divulgação para veteranos, mas correspondem a registros de voos, bens imóveis pessoais e compras em lojas físicas rastreáveis até o endereço particular do Sr. Whitmore. Seguiu-se um momento de silêncio. As mãos de Jéssica tremiam ao lado de Jason. Ele mantinha o olhar baixo, os lábios comprimidos em uma linha reta e sem expressão. Levantei-me lentamente. Também apresento esta gravação, feita há 2 meses durante uma ligação telefônica entre Geraldi Whitmore e um administrador interno desta fundação. Marcos digitou no laptop. A voz de Geraldi preencheu a sala. Você receberá seu bônus se o testamento revisado for processado sem demora. Já rasguei o original. Este reflete meus verdadeiros desejos. O administrador hesitou. Pode ser rastreado. Então certifique-se de que não seja. A sala ficou em silêncio quando terminou. Linda deslizou um envelope lacrado sobre a mesa. Isso é corroborado por um relatório forense que verifica a cronologia do testamento original destruído e os metadados do documento revisado. Jason foi o próximo. Ele enfiou a mão na bolsa e colocou um disco rígido. Tenho isso há um tempo, disse ele. Contém e-mails da Jéssica para o nosso advogado de família. Em anexo, havia solicitações de transferência eletrônica digitalizadas, pagamentos feitos a esse mesmo advogado após a assinatura do Novo Testamento. O rosto de Jéssica se desfez. Eu não sabia, disse ela. Ele me disse que era só papelada. Disse que Rebecca tinha se afastado, que não queria. Eu acreditei nele. Sua voz falhou. Ninguém falou. Geraldi ajustou a abotoadura. Já terminamos o teatro. Dei um passo à frente, olhando nos olhos dele. Você achou que legado era dinheiro. Era honra. Seu maxilar se contraiu. Ele abriu a boca para falar, mas 2 agentes se posicionaram atrás dele. Geraldi Whitmore, disse um deles, você está preso por fraude sucessória, falsificação, apropriação indébita de fundos de organizações sem fins lucrativos e conspiração para cometer fraude eletrônica. Algemas estalaram. Ele não protestou. Não implorou. Apenas encarou, com os olhos fundos, enquanto os agentes o conduziam em direção à porta. Fiquei parado na beirada da sala, observando. Dizem que a justiça é uma máquina lenta, mas às vezes, quando finalmente começa a se mover, não para. Saí. O corredor zumbia com sussurros e flashes. E então eu ouvi, esperando em silêncio perto da parede oposta, braços cruzados, bengala levemente apoiada ao lado do corpo. Bell se levantou e fez uma saudação. General Carter, disse ele. Ele construiu uma fortaleza. Eu a transformei em ruínas, com nada além da verdade. Havia fita amarela nos degraus da frente da sede da Fundação Whitmore. Vans de notícias se alinhavam na calçada como necrófagos circulando uma carcaça, suas antenas erguidas como lanças. A grande fachada, pedra polida, incrustações de latão, aquela imponente águia de bronze acima das colunas, parecia cansada agora, vazia. Lá dentro, o eco do vazio ecoava mais alto do que qualquer acusação. Passei pelo que costumava ser a recepção. Uma placa de mármore com o nome de Geraldi já havia sido removida, deixando para trás buracos de perfuração e poeira. Na sala de reuniões,
as câmeras disparavam enquanto eu me sentava para uma entrevista agendada com a emissora pública. Linda estava de pé, de braços cruzados, olhos semicerrados, sempre a vigilante. A entrevistadora ajustou o microfone. General Carter. Senhora Carter, corrigi. Ela apertou o controle remoto. O projetor exibiu gráficos, extratos bancários e transferências para contas nas Ilhas Cayman. Além disso, quase $900 mil em despesas privadas foram registradas como iniciativas de divulgação para veteranos, mas correspondem a registros de voos, bens imóveis pessoais e compras em lojas físicas rastreáveis até o endereço particular do Sr. Whitmore. Seguiu-se um momento de silêncio. As mãos de Jéssica tremiam ao lado de Jason. Ele mantinha o olhar baixo, os lábios comprimidos em uma linha reta e sem expressão. Levantei-me lentamente. Também apresento esta gravação, feita há 2 meses durante uma ligação telefônica entre Gerald Whitmore e um administrador interno desta fundação. Marcos digitou no laptop. A voz de Gerald preencheu a sala. Você receberá seu bônus se o testamento revisado for processado sem demora. Já rasguei o original. Este reflete meus verdadeiros desejos. O administrador hesitou. Pode ser rastreado. Então certifique-se de que não seja. A sala ficou em silêncio quando terminou. Linda deslizou um envelope lacrado sobre a mesa. Isso é corroborado por um relatório forense que verifica a cronologia do testamento original destruído e os metadados do documento revisado. Jason foi o próximo. Ele enfiou a mão na bolsa e colocou um disco rígido. Tenho isso há um tempo, disse ele. Contém e-mails da Jéssica para o nosso advogado de família. Em anexo, havia solicitações de transferência eletrônica digitalizadas, pagamentos feitos a esse mesmo advogado após a assinatura do Novo Testamento. O rosto de Jéssica se desfez. Eu não sabia, disse ela. Ele me disse que era só papelada. Disse que Rebecca tinha se afastado, que não queria. Eu acreditei nele. Sua voz falhou. Ninguém falou. Gerald ajustou a abotoadura. Já terminamos o teatro. Dei um passo à frente, olhando nos olhos dele. Você achou que legado era dinheiro. Era honra. Seu maxilar se contraiu. Ele abriu a boca para falar, mas 2 agentes se posicionaram atrás dele. Gerald Whitmore, disse um deles, você está preso por fraude sucessória, falsificação, apropriação indébita de fundos de organizações sem fins lucrativos e conspiração para cometer fraude eletrônica. Algemas estalaram. Ele não protestou. Não implorou. Apenas encarou, com os olhos fundos, enquanto os agentes o conduziam em direção à porta. Fiquei parado na beirada da sala, observando. Dizem que a justiça é uma máquina lenta, mas às vezes, quando finalmente começa a se mover, não para. Saí. O corredor zumbia com sussurros e flashes. E então eu ouvi, esperando em silêncio perto da parede oposta, braços cruzados, bengala levemente apoiada ao lado do corpo. Bell se levantou e fez uma saudação. General Carter, disse ele. Ele construiu uma fortaleza. Eu a transformei em ruínas, com nada além da verdade. Havia fita amarela nos degraus da frente da sede da Fundação Whitmore. Vans de notícias se alinhavam na calçada como necrófagos circulando uma carcaça, suas antenas erguidas como lanças. A grande fachada, pedra polida, incrustações de latão, aquela imponente águia de bronze acima das colunas, parecia cansada agora, vazia. Lá dentro, o eco do vazio ecoava mais alto do que qualquer acusação. Passei pelo que costumava ser a recepção. Uma placa de mármore com o nome de Gerald já havia sido removida, deixando para trás buracos de perfuração e poeira. Na sala de reuniões, as câmeras disparavam enquanto eu me sentava para uma entrevista agendada com a emissora pública. Linda estava de pé, de braços cruzados, olhos semicerrados, sempre a vigilante. A entrevistadora ajustou o microfone. General Carter. Senhora Carter, corrigi gentilmente. Ela piscou e assentiu. Senhora Carter,
agora que o tribunal congelou todas as contas da Fundação Whitmore e declarou a antiga liderança sob investigação, como a senhora responde aos pedidos para assumir o controle? Não estou aqui pelo poder, eu disse. Vim para resgatar o que estava enterrado, o nome do meu avô, a honra dele. Era isso que importava. Ela fez uma pausa, quase sem saber como prosseguir. Não preenchi o silêncio. Lá fora, um repórter anunciou uma notícia de última hora. O tribunal havia ordenado a apreensão de vários bens particulares, incluindo a propriedade de Gerald em Maryland e uma carteira de veículos de luxo adquiridos sob o pretexto de uma tentativa de envolvimento. Marcos se aproximou silenciosamente, entregando-me um envelope lacrado. Depoimento de Jason, sussurrou. Abri. Só uma linha. Linda tinha ligado mais cedo, surpresa. Você poderia reconstruir toda a fundação em seu nome. Eu disse a ela que a briga não era essa. Na cozinha, encontrei a velha caixa de lata da governanta, aquela em que meu avô guardava as cartas. Escondido no fundo, amarelado e frágil, estava o envelope original que continha o rascunho do testamento, aquele que havia desaparecido. O Sr. Davis, o antigo mordomo, o havia devolvido. Disse que não aguentava mais aquele peso. Não o repreendi. Às vezes, a guerra termina muito depois do cessar-fogo. Saí. O carvalho lá atrás tinha crescido grosso e nodoso, um sobrevivente como todos nós. Cavei um pequeno buraco perto da raiz, apenas o suficiente para cinzas e arrependimento. Do bolso do casaco, tirei a cópia falsificada da versão de Gerald, a mentira que ele jurou que existia. Acendi um fósforo. As chamas curvaram o papel para dentro, enegrecendo sua assinatura até que ela desaparecesse completamente. Deixei as cinzas caírem no solo. Ele plantou mentiras. Eu as enterrei. Tentaram me apagar, então eu mesma gravei o nome. A prefeitura não era grandiosa. Não era para ser. Luzes fluorescentes zumbiam sobre o piso polido, e o pódio era um pouco baixo demais para alguém da minha altura, mas não importava. Nada parecia pequeno hoje. A sala estava lotada, veteranos uniformizados, repórteres com blocos de notas em punho, membros do Conselho de Whitmore, ex-críticos e convertidos silenciosos. Alguns rostos que eu já tinha visto em manchetes. Outros eu lembrava de fotos de família dobradas, sorrindo largamente na juventude, antes da confiança se romper. Fiquei lá no fundo até meu nome ser chamado, Rebecca Carter Whitmore. As sílabas ecoaram mais longe do que eu esperava. Por um instante, ninguém se moveu. Então, cadeiras rasparam, pessoas se levantaram, os aplausos aumentaram, não pela vitória, nem mesmo pela justificação. Eram por algo mais pesado, restauração. Caminhei em direção ao palco com passos firmes, mas sem pressa. Eu não estava ali por vingança. Estava ali porque a verdade exigia uma testemunha. Linda esperava na escada, seus olhos encontrando os meus com um aceno de cabeça que dispensava palavras. Marcos segurava a câmera, pronto, firme. Bel sentou-se na primeira fila, mãos entrelaçadas, coluna ereta, o velho soldado que havia nele não se apagando nem um pouco. O certificado era simples, sem folha de ouro, sem excessos, apenas meu nome restaurado e a frase liderança honorária em perpetuidade, Fundação Whitmore. Não fiz um discurso. Segurei a placa com as duas mãos e a coloquei de lado. Do meu casaco, tirei a insígnia desgastada do meu avô, o mesmo distintivo que ele manteve escondido na gaveta da escrivaninha por décadas. Coloquei-o no pódio, não para exibição, mas para a memória. Então, abaixei a cabeça, toquei de leve o distintivo e dei um passo para trás. Isso deveria ter sido suficiente, mas alguém se moveu. Jason. Ele saiu das sombras na borda da multidão, barbeado, vestido com o mesmo terno da última audiência, mas sem a esposa ao seu lado desta vez. Ele não disse nada. Apenas estendeu uma caixinha. Eu a abri. Dentro, o brasão original dos Whitmore, esculpido, desgastado, intocado. Ele sussurrou, ele o destinava a você. Assenti. Eu sei. As câmeras dispararam.
Marcos captou o momento, eu segurando o distintivo, a luz refletindo nas bordas como uma chama. A plateia se levantou primeiro em silêncio, depois aplaudindo, e então uma ovação de pé que não pareceu ensaiada nem educada. Pareceu merecida. Mais tarde, lá fora, uma brisa agitou as pontas do meu casaco enquanto eu estava na escadaria da prefeitura. Repórteres me seguiram, mas eu não parei. Eu já tinha dito o que precisava ser dito. Não se tratava de dinheiro, eu havia dito a eles. Tratava-se de memória, e memória não se forja. Marcos me alcançou quando a multidão diminuiu. Então, perguntou ele, para onde você vai agora? Olhei para as montanhas. Cumes azuis beijavam o horizonte como uma promessa. Onde quer que precisem de mim, eu disse, mas desta vez, terão que perguntar. A justiça não veio com alarde. Chegou em passos medidos, através de confianças quebradas, mentiras queimadas e uma mulher que se recusou a desaparecer. Quando a verdade se impôs sobre o legado construído para apagá-la, até o silêncio teve que ouvir. Como o acorde final de uma melodia muito esquecida, a justiça pode chegar tarde, mas, uma vez ouvida, ecoa para sempre. Porque, às vezes, reivindicar um nome é mais alto que a vingança. Se esta história despertou algo em você, curta, compartilhe, inscreva-se e comente abaixo. Escreva um comentário se você sentiu a dor e a ascensão dela, ou dois se algo deixou você querendo mais.